Agriplan é uma empresa que tem compromisso com o setor agropecuário. Aqui você encontra máquinas agrícolas, uma repleta linha de peças e serviços de qualidade, grãos, cereais, insumos e tudo o que você precisa para ter os melhores resultados. Nossa prioridade é levar rendimento e agilidade ao produtor através da qualidade e tecnologia de nossos produtos e serviços. Agriplan em Augusto Pestana e Tupanciretã. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, nosso web telespectador do Jornal Manchete Tupanciretã Digital. Começo por aqui mais um Campo Web. O Campo Web, que é o seu encontro marcado com a atualização, com informação do agronegócio, de notícias do agronegócio. Um espaço que, além de trazer informação, traz um pouco mais de educação do agro. Deixa você praticamente mais atualizado com muitos dos nossos palestrantes, dos nossos convidados que estão aqui conosco. Isso sempre acontece com o apoio da Agriplan, da Tupã Cereais e do Posto Safra. Esses são os nossos apoiadores. E nós, eu sou José Domingos, junto com o diretor e toda a rede de comunicação do Jornal Manchete Tupanciretã Digital, nos sentimos muito felizes sempre de estar todo sábado trazendo informações para você. Nesse dia, importante para o Rio Grande do Sul, depois de uma semana com muita chuva, no começo da semana, os agricultores voltaram a fazer as suas atividades de colheita, já se encaminhando para o final da colheita da soja de um ano diferenciado na região sul do Brasil. Mas hoje é uma data onde Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul, tem a grande oportunidade de receber o presidente da República e se consolidar como o berço nacional da soja do Brasil. Santa Rosa. A história da soja no Brasil começa por Santa Rosa. E hoje, então, com a chegada do presidente, durante a Feira Soja, que lá acontece, a Feira Nacional da Soja, fica estabelecido, então, esse projeto de lei feita pelo deputado federal Jerônimo Gergen, que é da região ali de Santo Augusto, próximo a Santa Rosa, qualificando Santa Rosa como o berço nacional da soja. Essa cultura que sai do Rio Grande do Sul na década de 60 e começa a percorrer hoje já 18 estados da federação. Soja no Nordeste, gente. Soja no norte do país. Soja além da floresta amazônica. Lá em Roraima já temos soja. Em Rondônia temos soja. Pouquíssimos os estados, com exceção ali do litoral nordestino, é que nós ainda não temos a exploração da cultura da soja. E no próprio Rio Grande do Sul, com todas as suas diversidades e a sua diversidade biológica, principalmente, da biodiversidade, nós temos soja também em Caxias do Sul, que é a terra da uva, do vinho que se toma no inverno, do vinho que se toma no verão. Então, é uma data muito especial e a gente fica muito feliz de saber que realmente a história passa a ser contada novamente para os nossos jovens e consolidada principalmente para os nossos agricultores. O Campo Web tem a grata satisfação, mais uma vez, de trazer um convidado muito especial. Ele esteve conosco ano passado, ele tem um conhecimento que é o ingrediente ativo dessa pessoa. Essa pessoa tem um ingrediente ativo muito grande, principalmente em assuntos relacionados à agricultura, e tem um vasto conhecimento de longo tempo, tanto que o setor que ele mais trabalha hoje, que é a questão de plantas daninhas, é o setor mais desafiador que nós temos na agricultura. E não seria diferente convidar Fabrício Krasniak para estar aqui conosco de novo, direto lá do Paraguai. Bom dia, seja bem-vindo ao Campo Web mais uma vez, com toda essa bagagem de conhecimento. É uma honra tê-lo aqui. Olá, bom dia, pessoal.
bom dia, José, bom dia, produção do Campo Web, e bom dia, espectadores que acordaram cedo, que estão nos vendo aí. Bom dia a todos. Estou muito feliz de poder estar junto de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas meu pai, ele é gaúcho também. Meu pai e minha mãe, eles são gaúchos de Frederico Westphalen. E eu amo essa terra, eu amo o Rio Grande do Sul. Muito bem, olha só que coisa boa. Você tem relações familiares com o Rio Grande do Sul, seja sempre bem-vindo. 2021, 2022. O silêncio agora é para te ouvir. Que aprendizado fica desse ano agrícola no Paraguai, na região sul do Brasil, no conhecimento de alguém que tem um QI, um coeficiente de inteligência altíssimo dentro desse cenário agrícola que é você? Gostaria de te ouvir com relação a esse período da safra de verão que ora se encerra e a gente segue em frente nessa dinâmica do agro. É isso aí. Bom, a visão que eu tenho desse verão que nós passamos, 2021, 2022, essa safra, ela foi de muito aprendizado mesmo. Tivemos aí algumas dificuldades já na implantação dos cultivos, começaram aí tendo algumas chuvas, o que animou um pouco, e depois houve todo esse processo de seca, que foi severíssimo. Desde toda a história que nós temos de plantio de soja aqui no Paraguai, lembrando aí que eu sou um consultor aqui do Paraguai, eu fico sediado na cidade de Hernandárias e eu atendo fazendas aqui no Paraguai. Historicamente, nós nunca tivemos uma seca tão forte. Então, para a soja, vamos falar. Desde que se começou os plantios de soja, nós temos produtores que estão aqui no Paraguai já faz 30 anos. E eles falaram, Fabrício, essa foi a seca mais intensa que nós tivemos. E comento para vocês que a média que nós tivemos de rendimento foi de 1.000 quilos por hectare, algumas regiões menos, algumas regiões ligeiramente mais, algumas fazendas inteiras, eu comento para você, que não foi colhido. O produtor começou a colher, daí precisava colher 3, 4, 5 hectares para dar 500 quilos, e o produtor fez as contas e falou assim, não vale a pena, eu vou pegar e parar de colher. E isso que aconteceu. Então, como eu estava te comentando antes, José, a vida é sempre feita de processos. E o ciclo comercial, o ciclo empresarial também é feito, tudo é cíclico. Não sei se vocês lembram lá de 2003, 2004, onde tivemos uma certa frustração na região sul e os preços das commodities subiram muito, muito mesmo. Eu lembro nessa época aí, mais ou menos no 30/4, tinha produtores que eles pegaram e tiraram empréstimo no banco para não pagar a revenda, para que pudesse especular com a pouca soja que tinha. Daí o que aconteceu? Teve navio que foi lá para a China, os chineses falaram que estava contaminada de semente tratada, fizeram voltar navios, o preço da soja despencou, e imagina o rombo que teve os produtores aí que se iludiram, que não tiveram os pés no chão. Então, eu sempre falo, hoje faz 23 anos que eu sou consultor, que eu estou no campo. E eu vejo aí que, historicamente, nós, sempre que existe uma alta muito grande no preço das commodities, existe, logo em seguida, um período de quebradeira de produtores. Por quê? As commodities, tudo sobe muito, as commodities que são necessárias para a produção, as máquinas sobem muito, os produtores, eles, quando a soja, o trigo, o milho estão em preços elevados, não faz muita conta e começa a fazer contas, adquirir máquinas, adquirir insumos, fazendo uma composição de custos de produção tudo muito elevada e muitas vezes não leva em conta de que a corda pode arrebentar.
assim como aconteceu lá por 2004, que tinha preços elevadíssimos da soja e, de repente, baixou. E o que aconteceu? Muitos produtores, naquele momento, não conseguiram se recuperar. Muitos produtores chegaram a perder as terras, entregaram os arrendamentos, ficaram com dívidas, se duvidar, dívidas que estão até hoje pagando. Então, eu estava te comentando, José, quando a gente sobe no pico, logo depois do pico tem o quê? Tem a caída. Então, o que aconteceu esse ano? Nós chegamos num pico histórico, viramos aí 2021 para 2022. Nós viramos com preços no alto, no topo. A gente imaginava que logo depois disso começaria a cair, só que o que aconteceu? Com a guerra, o valor das commodities continuaram subindo. O que quer dizer isso? Está se retardando o período que vai ocorrer a queda. Um exemplo disso que fica muito claro, porque toda a região sul sofreu com tudo que foi a seca. Nós temos aí cultivos de inverno que estão estabelecidos na região sul, que em geral estão bons. Eu vou pedir uma opinião sua em seguida em relação a isso, como está o panorama no Rio Grande do Sul. Só que o que aconteceu? Você vê lá na AgriShow, em Ribeirão Preto, recorde de vendas, se não me engano, 24 bilhões de venda. Então, o que acontece? O produtor ele está muito animado, principalmente produtores aí do Centro-Oeste, do Nordeste, com muito capital, muito dinheiro. E o que pode acontecer? Igual eu estou comentando para vocês, existe o grande risco de termos uma quebra muito forte em relação a receitas do produtor. Faz sentido isso, José? Com certeza. Essa leitura sua aí em loco do Paraguai, com uma experiência vasta, com 22 anos para 23 anos já, é montada em cima de fatos da história. Eu tenho aqui conosco, aqui na nossa audiência, para te ter uma ideia, o Rogério Pacheco, que é nosso assíduo aqui lá de Carazinho, produtor do segundo andar, como eu digo, a Carla Azevedo, o Marcos Roberto Belter, a Júlia Lima, o Valdir Claudi. Esse pessoal que está nos acompanhando, está todos eles aqui praticamente confirmando aquilo que você está dizendo. E dentro desse cenário todo de AgriShow, de agricultura, de commodity, nós temos sim essa ilustração do pico que agora pode ser um período de descida. Quanto aos números da AgriShow e os números de tantas outras feiras que estão aí, com exceção aqui do Sul, a gente vê que realmente a indústria está garantida. Só que a hora de colher para pagar esses ferros ainda não chegou. E aí o cenário mundial com lockdown na China já, por exemplo. Essa semana vimos imagens do pessoal jogando alimento no mar dos navios porque estavam perdendo. Então, é um cenário muito delicado e que precisa muita atenção. O Rio Grande do Sul aqui choveu agora essa semana. Como é que está a safrinha no Paraguai agora, aí nessa época que vocês também têm safrinha de milho, principalmente, né, Fabrício? Nós temos soja safrinha Soja e milho safrinha. safrinha. Mais ou menos 30% da região produtiva, nós temos soja safrinha, praticamente isso, talvez um pouco menos. E nós temos um recorde histórico de plantio de milho. Nós temos mais de 1 milhão de hectares de plantio de milho, que dá também 33% mais ou menos. E, em geral, estão muito bons os cultivos. A soja safrinha está com um padrão assim, de 3 mil quilos por hectare. Fala assim, Fabrício, mas 3 mil não é representativo. Para a soja safrinha, é muito com bom. certeza porque é uma segunda safra, certo? E o milho está muito bonito. Nós temos aí potencial superior do que 6 mil quilos por hectare. Claro, agora a gente vai acompanhando os danos dos enfesamentos que foram causados pela cigarrinha, pela infecção causada pela cigarrinha. Mas, a princípio, está muito bonito tudo. Temos boas expectativas. Muito bom. Tu sabes que o Rio Grande do Sul ainda está com a safra estendida, depois de muito tempo colhendo agora, e compartilho com os nossos web telespectadores um pouco do que a gente viu essa semana no estado, que é uma colheita de um grão de péssima qualidade.
Primeiro pela deformação, pela falta de chuva, e agora pelo excesso de chuva, levando aí o percentual de ardido para muito alto. Mas quero te convidar agora, depois das atualidades e os recados paroquiais, praticamente, para nós falar dessa área que tu tem a tua essência. Eu vou começar falando naquilo que realmente a gente mais tem ouvido e que já chega no Sul. O nome dele é Amargoso. E depois tem toda a sua família. Como é que o Fabrício pensa? O que tem de novo, eu não diria. Mas qual é o recado para o nosso agricultor para depois nós dar sequência dentro do teu perfil técnico, que é trabalhar com plantas daninhas? Bom, muito boa pergunta. Você foi direto na veia e eu vejo que você está bem atualizado mesmo. Por quê? De todas as plantas daninhas que nós temos trabalhado aqui no Paraguai, as plantas daninhas de difícil controle. Hoje nós temos leiteiro, caruru, resistente a glifosatos, e picão, resistente a glifosato. O picão é exclusividade do Paraguai, no planeta inteiro. O único lugar que tem picão resistente a glifosato é aqui no Paraguai. O amargoso é um caso muito especial. Tenho muito em conta isso que eu vou comentar para vocês. Desde o ano retrasado, eu iniciei o estudo sobre uma população que estava tendo escape aqui no Paraguai. Por curiosidade, muito próximo do local da onde eu estou nesse momento, fica 3 quilômetros da onde eu estou, e, em linha reta, ele vai ficar mais ou menos uns 12 quilômetros do Brasil. Nós localizamos uma população de amargoso, que é a primeira população do mundo que é resistente a glifosato, a clethodim e a loxifop. A esses 3 herbicidas, que justamente são os 3 herbicidas que nós temos praticamente disponíveis para se fazer o manejo de gramíneas em pós-emergência. Daí você fala assim, Fabrício, mas eu tenho o cetoxidin, mas eu tenho alguma outra molécula. Sim, você tem, mas faz parte do mesmo grupo dessas moléculas que nós estamos falando. Ou seja, não, é impossível se fazer o manejo desse amargoso em pós-emergência. Então, se tornou um problema muito sério, muito similar ao que vocês têm em relação ao azevém no Rio Grande do Sul, mas lembrando que o amargoso ele possui uma capacidade de dispersão muito grande. Essa semana, eu estive visitando esse local onde eu localizei o amargoso, essa população de amargoso, e é impressionante como que ele possui uma capacidade de dispersão grande. Eu, de longe, olhei, parecia um gramado. E eu falei, eu vou lá dar uma olhada. Eu achei que tinham plantado aveia, para que você tenha uma noção. E eu fui nesse local, era puro amargoso. Puro amargoso. O produtor, eu falei com ele agora, essa semana, ele falou que queria passar grade nessa parcela para poder eliminar o problema. Então, só para que vocês tenham uma noção. O manejo desse amargoso, nós estamos fazendo um trabalho a nível de pré-emergentes. Pré-emergentes é a principal ferramenta que nós temos hoje. E agora eu lembro algo que é importante salientar. Quando nós falamos a nível sobre o uso de pré-emergentes, os pré-emergentes, a gente sabe que eles ajudam muito, mas em raras exceções, a gente consegue fazer o manejo do cultivo, o manejo de plantas daninhas somente com pré-emergente. Sempre existe alguma coisa que acaba escapando. Então, esse é um grande problema e também é algo uma mensagem que eu gostaria de levar para vocês, de que as coisas vão apertar em relação à parte de plantas daninhas. A parte das daninhas já vem apertando, né, Fabrício? Nós temos vendo aí que, ao longo do tempo, o custo, o produtor fica pensando, mas está mais caro que o fungicida. Sim, porque está tirando mais produção que o fungicida e está exigindo muito de nós, técnicos, consultores, estudando, como você está estudando, vendo as possibilidades de manejo e as nossas ferramentas estão diminuindo.
elas estão diminuindo e nós estamos aumentando o leque de uso delas para que a gente possa ter sucesso. Para quem estava acostumado só com glifosato, hoje nós estamos trabalhando basicamente de 3 a 5 moléculas antes da semeadura de qualquer cultura, com primeira aplicação e depois sequencial, como a gente diz, né? Mas aí nós temos, ao mesmo tempo que tem esse desafio, tem a oportunidade. E essa oportunidade, ela vem sem dúvida nenhuma na minha ótica, e quero te ouvir sobre isso, sobre conhecimento, pessoas, capricho e paixão, dizia Dirceu Gassen. Como é que fica esse capricho do produtor hoje na avaliação técnica de um consultor renomado como você? Bom, eu sempre falo que a gente conhece a lavoura do produtor desde a sede. Eu posso fazer um jogo com você. Tipo, eu conhecendo a sede do produtor, eu vou falar a realidade dele dentro do campo. Por quê? A palavra-chave é excelência. Excelência. O cara buscar o melhor com aquilo que ele possui. Se eu vou na sede de um produtor, eu não vou julgar se o chão do barracão dele é chão batido, mas eu vou perceber se as máquinas dele estão limpas, eu vou reparar se as máquinas dele estão bem cuidadas, eu vou reparar se existem plantas daninhas na borda do barracão, nas bordas da entrada da fazenda. Isso me ensinou um dos grandes mentores que eu tive. Já tive grandes mentores, graças a Deus. Um deles falou assim: Fabrício, repara só, quando o produtor é bom, desde a sede, nós percebemos que o cara realmente é bom dentro do campo. Tá? Então, tenha isso em conta. A excelência. O que é excelência? É a gente buscar o melhor dentro daquilo que a gente tem. A excelência, ele é um estilo de vida, é um estilo de trabalho. Ele não é um fim. Fala assim, eu vou lá, eu vou trabalhar muito para ficar excelente lá na ponta. Não, é um estilo de vida. Você, de um dia para o outro, você pode buscar a excelência e trabalhar dentro dessa visão. Então, você comentou algo interessante, José, que quando iniciou aí o uso da soja RR, oficialmente lá por 2004, ficou muito fácil o manejo de plantas daninhas, muito fácil. Era simplesmente, você poderia recomendar entre 2 litros e 2,5 litros do glifosato comum, esse aí que é 36%. Você recomendava e dava certo. Nem precisava descer do carro. Assim começou o uso da soja RR. Era muito tranquilo. Os especialistas em plantas daninhas, eles ficaram muito preocupados, porque a demanda deles, do trabalho deles, diminuiu muito, porque era muito fácil o manejo de plantas daninhas. E agora, o que está acontecendo? Todos os problemas que nós tínhamos antes da soja RR, nós continuamos tendo essas plantas daninhas de difícil controle, nós continuamos tendo elas com as suas resistências, inibidores de LS, aquelas resistências que tínhamos de antigamente, e agora com as novidades, que essas mesmas plantas daninhas vêm se tornando resistentes a glifosato, e não somente dentro do cultivo nós estamos tendo problemas no uso de pós-emergentes, mas no pré-plantio nós também temos problemas, que é na dessecação pré-plantio da soja ou dos demais cultivos de verão, onde nós precisamos se preocupar com a buva, precisamos se preocupar com o amargoso, precisamos nos preocupar com uma grande diversidade de plantas daninhas que antes a gente não se preocupava. Então, hoje, o que é o grande profissional do agro? O grande profissional, aquele profissional que faz diferença, é aquele profissional que domina bem o manejo de plantas daninhas. Por quê? Se ele dominar bem o manejo de plantas daninhas, o restante é um grande passeio. Você fazer aplicações de inseticidas, de fungicidas, claro que cada um desses possui lá a sua dificuldade. Mas, se você consegue ser excelente em plantas daninhas, tudo aquilo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Por quê? As plantas daninhas, para que você consiga fazer um manejo a nível de excelência,
você precisa conhecer. Eu fiz uma análise recentemente, José, que você precisa dominar 40 fatores para que você consiga fazer um manejo de excelência dentro do campo. Então, eu comento para você. Na soja RR, na geração RR, nós praticamente baseamos no manejo, durante todo esse tempo, mais de 20 anos, em cima de um pilar, o pilar químico, que foi através do uso da molécula de glifosato. Então, o que nós temos que trazer hoje para dentro do manejo de plantas daninhas? O manejo de plantas daninhas se faz através de 5 métodos, que são manejo químico, manejo físico, manejo mecânico, manejo cultural e manejo biológico. Tudo isso nós podemos fazer uso, podemos e devemos fazer uso, para conseguirmos fazer o correto manejo de plantas daninhas. Porque hoje, o pilar químico, nós temos muita dificuldade para conseguirmos realmente fazer o bom controle somente utilizando herbicidas. Nós temos que fazer que o cultivo trabalhe para a gente, que a palhada trabalhe para a gente, que o sistema de rotação de cultivos trabalhe para a gente, que toda fazenda conspire para o correto manejo de plantas daninhas. Olha só, 5 oportunidades. Muito bem lembrado, essas 5 oportunidades. Para aqueles que pensam que é tudo químico, está aí as 5 oportunidades. E a última, que sem dúvida também é um pilar importante, é a menos usada. Então, está aí uma grande oportunidade também de redução de custo e uma redução do banco de sementes de planta daninha, que são espontâneas no nosso ambiente. Fantástica a tua explanação e parabéns por essa transparência de sempre. Quem olha a sede de uma propriedade começa a entender muito do manejo de lavoura e passa a conhecer muito do produtor. Isso é fantástico. Realmente, sem querer, aqui surgem exemplos na mente da gente de produtores que a gente sabe que é assim mesmo. E isso, para dizer isso, tem que ter vivência como você tem. Mas o tempo evolui e você sempre está dando uma contribuição. E aí a sua contribuição já vem desse evento magnífico, que é o CIMAL, que eu gostaria de te ouvir novamente, e para essa nova edição desse ano aqui, possivelmente já com a estrutura presencial mais ampla, né? Eu gostaria de te ouvir aqui sobre esse evento e convidar toda a comunidade agrícola para que se possa acompanhar online ou presente aí junto com você. É isso aí, José. Olha só, estamos evoluindo para a 5ª edição do CIMAL, é o Simpósio de Malezas, assim que surgiu o CIMAL aqui no Paraguai em 2018. Na época não tive grandes pretensões, simplesmente queria levar a mensagem que eu gostaria de escutar. É como conseguirmos manejar da melhor maneira as plantas daninhas. Então, em 2018, nós fizemos um evento que, na época, lotou o ambiente aqui no Paraguai. Nós fizemos no Brasil em 2019, depois de maneira online, e sempre vem sido muito bem recebido pelo público. Daí eu me perguntei, depois que já estava na 2ª edição, falei assim, qual que é por que o CIMAL faz todo esse movimento? Por que o Simpósio de Malezas faz todo esse movimento? Porque vem gente de tão longe, porque que vem pessoas professores, técnicos, gestores. Daí a resposta que veio para mim é que é do campo para o campo, porque foi uma dor que eu tive quando eu estava lá em 2018, que eu falava assim, eu preciso trazer mais informação para os gerentes de fazenda, para os donos de fazenda, para os consultores. E aí estamos aí na 5ª edição do CIMAL, um momento muito oportuno para fazermos um evento sobre plantas daninhas. Por quê? Historicamente, nos últimos 20 anos, eu não vi uma circunstância onde nós tivéssemos baixa quantidade de produtos, como nós temos hoje, elevados custos, como estamos tendo, e uma diversidade tão grande
de plantas daninhas se adaptando ao sistema, plantas daninhas resistentes, plantas daninhas tolerantes. Então, o que está acontecendo? No CIMAL, que nós vamos fazer dia 8 e 9 de junho, vai ser um evento híbrido, onde as pessoas podem assistir presencialmente ou de maneira online. Está vindo pessoas lá de Goiás. Estive falando com o professor, o Emerson Troguelo, lá da instituição, de uma instituição de ensino lá de Goiás. Ele pegou e falou assim: Fabrício, estou indo dia 8 e 9 de junho, estou indo para o CIMAL e estou recomendando meus alunos acompanharem de maneira online. Então, só para que você entenda o tamanho do movimento. Por que a gente vem conseguindo isso? Porque nesse evento nós vamos ter palestrantes de 5 países, onde eles vão trazer a realidade sobre o manejo de plantas daninhas de seus países e as ferramentas que se vêm utilizando. Olha só, vamos ter pesquisador dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Vai ser algo fantástico, José. E você está convidadíssimo a estar participando. Convidadíssimo. Eu gostaria muito que você pudesse estar presencialmente no evento. Eu estarei cedendo também vagas aí para a sala VIP para convidados especiais que são espectadores aqui do Campo Web, ok? Pode colocar aí na pauta de vocês. Estou dando para você ingressos para a sala VIP, para que possam acompanhar de maneira online. E eu gostaria muito que todos possam estar nos acompanhando nesses dias 8 e 9 de junho. Muito legal. 5ª edição, então, do CIMAL, esse simpósio de malezas, que vai ter sede aí em Foz do Iguaçu. Aonde que é, Fabrício? Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. E todo o nosso web telespectador que quiser, está aqui o Fabrício deixando à disposição para a gente fazer parte. Você está convidado para uma atualização desse simpósio de plantas daninhas. E queria te convidar também, já que você nos fez um convite, para que faça um chamamento dentro da nossa programação aqui, mostrando para nós quem é o pessoal que vem, como é que está a programação e o que você tem assim de novidades, vamos dizer assim, para trazer para os nossos web telespectadores e, por consequência, aos produtores. Ok, perfeito. Dias 8 e 9 está vindo o Rodrigo Werle, lá dos Estados Unidos. Ele é professor, pesquisador e consultor. Por quê que ele está vindo lá dos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos sempre acontecem as coisas mais rápido que aqui no Brasil, em relação a lançamentos de sojas geneticamente modificadas. Então, ele já conhece o que aconteceu lá com a Enlist, com a Extend, conhece os históricos, sabe os pontos fortes das tecnologias, os pontos fracos. Vai estar aí o Rodrigo Werle. Lá do Uruguai, e está vindo o Walter Crivelli, que ele é um químico de indústrias de agroquímicos. Assim, mas o que tem a ver isso, Fabrício, com o manejo de plantas daninhas? Tem tudo a ver. Ele vai trazer qual que é a visão dele em relação a formulações, a mistura de produtos, a eficiência de glifosato. O cara, ele é fantástico, ele é um uruguaio, vai estar com a gente. Da Argentina, nós estamos trazendo o Marcelo de la Vega, um cara também muito top, vai estar falando aí, porque a Argentina também, existe muitos casos de resistência, eles estão muito mais avançados no uso de pré-emergentes do que nós, do Brasil, do Paraguai. Tem muito para nos ensinar. Aqui do Paraguai, eu vou estar falando sobre a excelência do manejo de plantas daninhas em uma palestra, e em outro momento vou estar falando sobre a ocorrência do amargoso, desse super amargoso, e como que ele vem se alastrado, qual que é o comportamento dele. Tá? Uma outra pessoa muito bacana que vai estar com a gente, que eu vi que já fez
uma entrevista com você aqui no Campo Web é o Giliardi Dalazen. Ele vai estar dentro do evento falando sobre o uso de pré-emergentes e os períodos críticos de controle de plantas daninhas em soja. Uma palestra muito top. E olha só que legal, José, são tudo palestras compactadas. Como compactadas? É 40 minutos, com 5 minutos de discussão. Por quê? O apelo que eu faço para os pesquisadores é para que eles possam trazer o máximo dentro do mínimo de tempo possível. Tá? Por quê? Porque no campo é assim, a gente precisa de insights, a gente precisa de ideias, de dicas. Isso aí a gente vai anotando e vamos para o campo. Essa é a visão do CIMAL. É conhecimento prático adquirido para levar diretamente para o campo. Então, temos também o Lucas Barcelos, da Fundação MT. Nós temos o Victor, da Fundação Bahia. Nós temos a doutora Camila, que vai estar falando sobre manejo de uvas. Conseguimos montar uma equipe fantástica de pesquisadores para que possam estar trazendo um volume de informações muito consistente e que possa ser realmente colocado dentro de campo, tá? Essa é a visão do CIMAL. É um timaço, é um grande time, é um timaço de gente boa, de gente que vive na América do Sul as lavouras, os hermanos argentinos, uruguaios, paraguaios, brasileiros, e esse time aí que tem também o Giliardi falando sobre pré-emergente, é realmente você se atualizar cada vez mais com relação ao uso de pré-emergente. Ah, mas eu não gosto de usar pré-emergente. Não é uma questão de gostar, é uma questão de sobrevivência. Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Ou você aceita as tendências, ou os seus problemas lhe dominam. Esse é o caminho da agricultura. Ah, mas isso não funciona porque é uma coisa que eu vou usar. Não, funciona assim. Semente você bota embaixo do chão e você não tem certeza que vai emergir. Mas se você tem um laudo, tem a pesquisa e acredita que aquilo ali vai dar certo, você está comprando, sem dúvida nenhuma, uma tecnologia. É uma iniciativa corajosa, um trabalho com certeza que se transformou de muitas mãos já, mas que começou com essa mente que está aqui junto conosco no Campo Web hoje, que deu o primeiro start lá em 2018. E a agricultura é isso, meus senhores, a agricultura é isso, é um trabalho tão coletivo, mas tão coletivo, que quando a gente tem uma ideia boa, a gente não consegue guardar para a gente. A gente faz um simpósio, como o Fabrício está fazendo aí, a gente coloca numa rede social hoje, a gente tenta implementar, mas parece que leva muito tempo para o santo de casa fazer milagre. E quando o santo de casa não consegue fazer milagre, com certeza a gente busca expandir ainda mais os horizontes, quer seja de maneira científica ou presencial. Quero te dar os parabéns, Fabrício, pelo evento, por essa coragem de buscar gente boa, de trazer informação a esse nível para uma agricultura que realmente é importante, mas que precisa estar se atualizando e enxergando os seus problemas. Neste sábado, quero agradecer você por estar aqui e, com todo esse aprendizado, com toda essa vivência, quero te convidar agora para deixar uma mensagem aos nossos agricultores, principalmente nessa retomada, que é no inverno do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, um pouquinho do oeste do Paraná e sul do MS, e depois para a próxima safra, que com certeza a agricultura terá sempre a presença dos agricultores e a experiência de técnicos como você. Obrigado, muito obrigado. Bom, só para finalizar, são 14 palestras, tá? Tem o Donizete Fornaroli também, vai ter o Rony Batista. Então, são 14 palestras. Se eu me esqueci de falar alguma palestra, me perdoem, tá, pessoal? Mas a programação vocês vão ter disponível aí no cimalsimpósios.com e vocês podem fazer a inscrição lá através desse website. Bom, e já caminhando para o final, a mensagem que eu deixo para vocês é que possam buscar excelência dentro do campo, porque é isso que vai fazer toda a diferença. É termos as fazendas planejadas através de rotação de cultivos, termos a equipe engajada,
a equipe sabendo o que vai fazer, termos os planos de manejo bem estabelecidos. Isso aí faz toda a diferença. Tinha um produtor lá na região de Maringá, os caras, eles cresceram muito, muito em área, em extensão, e cresceram consistentemente. E esses produtores aí, eles tinham uma característica aí, eles pegavam, toda a época de entre-safra, eles pegavam as máquinas deles, começavam a trocar engraxador, trocar tudo que estava mal, mas reformava como se fosse para deixar nova. E eles, em geral, não é que eu seja contra comprar máquina muitas vezes é necessário, mas eles reformavam as máquinas deles, deixavam tudo funcionando muito bem, plantando como se fosse nova. Então, nessa visão de fazer as coisas muito bem feitas, eles foram crescendo consistentemente. Então, a mensagem que eu passo para vocês: vai fertilizar o solo? Vai utilizar qualquer fórmula que apareceu lá, é mais barato? Não, amigo. Faça uma análise de solo. Pede para o engenheiro agrônomo, pede para o José olhar a análise de solo, ou para o consultor seu, para que ele faça a recomendação. Vai fazer uma aplicação de herbicidas? Ande dentro do campo, chame um consultor, chame alguma pessoa capacitada para isso. As coisas sempre podem melhorar. O mindset da excelência é que sempre podemos fazer de uma maneira melhor. E a arrogância é o caminho para a queda. E a humildade é o caminho para o crescimento. Tenham isso em conta. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado. Com certeza vai ser de grande valia. Já absorvi. Quero praticar cada vez mais, porque é perto dos bons que eu fico melhor. E é perto de você que eu aprendo. O produtor gosta muito de falar: vou fazer revisão na minha máquina, vou fazer revisão na minha semeadora. E como é que está a revisão de conceitos? Como é que está a revisão do aprendizado? Como é que está as anotações das aplicações para ver o que acertamos e o que erramos? O consultor, ele precisa muito do produtor. Precisa muito. Nós não somos consultores sem produtores, mas nós precisamos também que o produtor acredite que nós queremos a sustentabilidade dele. E a sustentabilidade dele passa por decisões que a gente precisa tempo para estudar, precisa tempo para viajar, para ir ver em loco, para entender os processos. Então, quero dar aqui os parabéns a você, te agradecer demais por ter estado aqui conosco, te desejar um ótimo final de semana. Acredito que você estará aí junto com a família, junto com a mãe, junto com, se tem a mãe ou se tem aí a esposa, e desejar a todas as mães um ótimo Dia das Mães, felicidades, e que a gente possa estar sempre presente aqui no Campo Web todo sábado. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus. Obrigado mais uma vez aí, Fabrício. Muito obrigado, amigo. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. E as mamães, felicidade, vocês merecem, desfrutem esse dia. Um abraço, um beijo aí para os gaúchos e para todo o Brasil. Vamos em frente. Valeu. Fabrício, muito obrigado. Entrou um negocinho aqui, parece que a minha imagem ficou no fim aqui. Ficou atravessado aqui no fim. Meu Deus.